Bom, professor, em poucas palavras, descreva a sua formação. Bom, vamos falar da minha vida então, né? A minha formação, ela é, vamos dizer assim, eu já começo com a minha formação do meu segundo grau, né? Eu já começo meio diferente. Eu sou formada em técnico em meteorologia pelo Cefet do Rio de Janeiro. E eu entrei para o Cefet porque eu queria jogar handball, era um dos melhores times de handball aqui do Rio de Janeiro. Aí eu fui para lá, fiz técnico em meteorologia, mas sempre quis fazer veterinária. Quando eu fiz a faculdade de veterinária, quando eu prestei o vestibular, na época não era Enem ainda, né? Eu fiz só para as universidades aqui do Rio de Janeiro. Fiz para a UF e fiz para a Rural, que é onde eu dou aula hoje. No final das contas, no primeiro ano eu não passei, porque eu fazia estágio na Petrobras, fui contratada pela Petrobras, etc, e não passei. Aí fiquei no segundo ano estudando de novo, no final passei nas duas. E eu não tinha para quem escolher, porque eu não tinha a menor ideia de para onde estudar, porque eu não conhecia nenhuma das duas universidades. Falei, que abrir matrícula primeiro, eu vou lá e me inscrevo. E acabou que eu fui fazer UF, Universidade Federal Fluminense. Fiz meus 5 anos lá. E acho que uma das passagens mais marcantes que eu gosto de contar para os alunos é que eu já no meu segundo período eu já meio que já sabia o que eu queria trabalhar, que eu queria trabalhar com equinos, porque achava equinos desafiador, mas eu era uma pessoa criada no Morro do Macaco, nasci dentro de uma favela no Morro do Macaco, mal via cavalo, quando ia pro final de semana para esses hotéisinhos fazenda, que alguém puxava o cavalo e eu ia junto. Então até que eu tenho algumas passagens super vergonhosas, que a primeira vez que eu vi a teta de uma égua, eu achei que estava faltando 2 tetas, aí eu fiz várias perguntas, levei meia hora para botar um cabreço num cavalo pela primeira vez, dei uma volta assim no Aras, que era um Aras, até um Aras famoso aqui no Rio de Janeiro, que é o Aras Pegasus, onde eles gravam as novelas aqui, e eu fui para lá, que eu queria fazer estágio lá, metida pra caramba, né? Aí a veterinária virou assim pra mim e falou, pega o cabresto ali, põe o cavalo ali pra mim. Eu não sabia nem pra que lado virava o cavalo. Aí eu dei uma volta, tentei consultar os outros e fui, mas fui seguindo. No final da faculdade, aqui na minha faculdade ainda tinha esse outro detalhe. A Universidade Federal Fluminense aqui, ela é na meiuca de Niterói, a 800 metros da praia. Então, a chance de chegar um cavalo ali era 0 menos 0. Então, eu fiz muito estágio fora, Todas as minhas férias eu saía, ia para universidades fazer estágio fora. Isso foi me formando, isso foi muito interessante, porque eu fui conhecendo vários lugares, várias posturas, várias formas de trabalhar. E quando eu me formei, estava começando as residências no Brasil. Para quem reclama hoje que a residência é muito sacrificante, que paga mal, que não sei o quê, para vocês terem uma ideia, a minha residência não tinha nem bolsa. Eu fui a primeira turma, literalmente boi de piranha, que os professores não sabiam lidar com residente, ninguém sabia como lidar. E eu fui a primeira turma e não tinha nem bolsa. Mas aí eu passei, fiz para vários lugares. Queria o FMG, mas não passei. Acabei indo para o UFG em Goiânia. E lá eu achei que eu era pioa, né? Achei também, agora eu vou mexer com cavalo, vou me dar super bem. E Goiânia, ela tem uma base muito da agropecuária, né? Então, muito mais forte do que a criação de cavalo, que tem bastante também, é a criação de gado, né? Pecuária leiteira e pecuária de corte. E aí também foi um grande aprendizado, também passei muita vergonha, os peões tiravam sarro de mim, etc. Mas fui caminhando, fiz minha residência, dali engatei para o meu mestrado. No meu mestrado, eu já me sentia pouco desafiada com a clínica de equinos, aí eu falei assim, não, agora eu quero trabalhar com uma coisa mais desafiante. Aí eu queria trabalhar com um equino crítico, equino morrendo, só queria trabalhar com equino com cólica. E equino com cólica, para você pegar um animal morrendo, o caminho mais fácil era entrar para anestesia. E aí eu fui entrando para anestesia de equinos, fiz meu mestrado na anestesia de equinos. Isso me encaminhou para o meu doutorado na Unesp de Jaboticabal, que eu fiz com o professor Valadão, que foi uma das fases mais maravilhosas da minha vida, muita saudade da Unesp de Jaboticabal. E ali eu fiz meu doutorado com equinos, e quando eu terminei meu doutorado, eu achava que eu
não ia passar, eu já sabia que eu queria a área acadêmica. Sempre me dediquei para a área acadêmica, que eu queria fazer muito mais que dar aula, eu gostava de trabalhar com pesquisa. E aí, quando eu terminei meu doutorado, 6 meses depois eu passei no concurso aonde? Na Rural. Eu queria ir, gente, pra você ver como é que as coisas são surpreendentes, né? Meu sonho era passar num concurso no Nordeste, dar aula no Nordeste, morar assim a 100, 200 quilômetros no máximo de uma praia do Nordeste, ter uma vida lá. Me jogaram na meiuca do Rio de Janeiro, no puro suco do caos do Rio de Janeiro. E eu voltei para cá, com uma formação de equinos, com uma formação de grandes, com uma formação de anestesia, e caí dentro do Rio de Janeiro, onde praticamente eu também não vejo cavalo. E aí a vida me deu aquele sacode de novo e eu tive que virar todo o meu movimento para pequenos animais. E aí comecei a trabalhar muito mais com anestesia de pequenos, com emergência de pequenos animais, principalmente cães e gatos. Já tinha tido uma experiência com silvestres, então tinha uma base. E hoje eu estou aqui trabalhando 80% do meu tempo com pequenos animais, 10% ou menos com animais silvestres e 10% com equinos. Bovino, não vejo boi aqui praticamente, é uma vez por ano. Pequenos ruminantes, 2, 3 vezes por ano no máximo. E essa é a minha rotina aqui. Então, basicamente, a minha formação ela foi muito voltada para academia, para concurso. Eu sempre tive esse foco de fazer concurso, passar em concurso e ser uma professora de uma universidade pública. Então, eu me dediquei muito a isso, nesse contexto.